Oi, eu sou Lívia Madalena Sereia e vim aqui como porta-voz das nossas irmãs elementais da água, dos mares, das cachoeiras, não apenas de Gaia, nosso planeta, mas também de outros planetas e outras dimensões. Então vamos lá. Eu estive andando na Bienal do Livro ano passado e busquei literatura sobre sereias. Encontrei muita coisa, mas confesso a vocês, meu coração ficou apertadinho, um pouco até triste. Por quê? A maioria dos livros que falavam de sereia, ou eles eram extremamente infantis, o que traz aquele calor no coração, porque mantém viva no imaginário das crianças, né, a pureza, a verdade, a existência do povo sereia, mas ao mesmo tempo, aquela tristeza que eu falei foi porque em muitos livros juvenis e adultos de ficção, as sereias são pintadas como seres macabros, vampiros, mas aquelas que estão perseguindo os seres humanos, que fazendo assim coisas que nem cabe aqui mencionar, mas com certeza feriu a dignidade desses povos tão amorosos. E aí eu fico me perguntando de onde vem toda essa descrença, não é? A ponto de achar que é apenas imaginação infantil, e de onde vem tanta dor e sofrimento, tristeza, baixa energia associada à imagem das sereias. Vamos lá, fazendo uma análise histórica, contando já com a sabedoria que a gente tem de povos antigos e de seres de luz canalizados, como a Dama, né, nos contando a queda de Lemúria e Atlântida, e sabendo também pelo imaginário humano, cultural, que as sereias elas são vistas hoje como lendas e como aquelas que cantavam para seduzir os homens, para levar os homens ao fundo do mar e lá onde eles morriam afogados, né? Pescadores, marinheiros, enfim. Isso foi o que ficou, assim como tantos outros assuntos importantíssimos para a humanidade. Esse assunto foi distorcido, ele foi corrompido, foi manchado com dor e sofrimento, com mentiras e distorções. Então vamos lá, esse vídeo aqui é para trazer para você clareza sobre as sereias. Pois bem, nós aqui encarnados, né, carne, osso, corpício, estamos humanos e como seres humanos estamos hoje habitando aqui no planeta a terceira dimensão, que é essa dimensão da materialidade. Mas nós temos evidências, né? E é claro que eu não vou entrar em questões científicas, não, porque a gente está tratando aqui de uma questão de fé, de vivência, de espiritualidade. Então, nós, a partir desse lugar de sentir, desse lugar de ser humano, algo que tem ficado muito esquecido ultimamente, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ter, ter, ter. Vamos lá, vamos pensar no que a gente é, na essência. Somos seres espirituais, muito maiores do que esse fractal humano, e estamos vivendo a experiência de estar aqui nesse planeta como humano na terceira dimensão. Mas a nossa alma, ela é grandiosamente maior do que a nossa consciência humana dessa vida aqui de 20, 30, 40, 80 anos que nós vivemos. A nossa alma, ela está em outras dimensões e simultaneamente em várias outras vidas. A partir desse conhecimento, nós entendemos também que não existe apenas este planeta, apenas a humanidade e apenas essa dimensão. Então, essa é a base, né, de toda essa novidade, vamos dizer assim, que eu estou trazendo com as sereias, porque é novo para aquelas pessoas que estão vivendo a vida
apenas como seres humanos, como se isso fosse a única coisa que existe. Pessoas que muitas vezes não acreditam em Deus, não buscam um desenvolvimento espiritual e tá tudo bem. Por quê? Porque aqui na terceira, o que a gente tem? A lei do livre-arbítrio. Então, cada um é livre na sua existência para escolher em que você acredita, quais são suas práticas, quais são as suas crenças, não é? A partir daí, se você já nem acredita, nem precisa mais continuar no vídeo, sem problema nenhum. Mas se você está curioso para entender de onde vem essa história da Lívia dizer que eu sou uma sereia, continua aqui comigo. Então vamos lá. Nós estamos aqui na terceira dimensão, como humanos. Mas existe aqui no nosso planeta, para onde vamos quando morremos, né? Então, espiritualmente, nós sabemos que vamos, a princípio, para a quarta dimensão, no primeiro momento, que é um local onde ficam recebendo tratamentos, até que possam despertar os nossos espíritos, a nossa essência da consciência, quando finda esta parte da vida manifestada em corpo. Aí lá na quarta dimensão nós vamos ter vários seres de luz para nos apoiar, para tratar, para nos ajudar a entender aquele susto, né, muitos podem ter dessa passagem. E aí, na quarta dimensão, já é uma dimensão sutil, onde a gente tem apenas os corpos etéricos, não tem mais o corpo físico, né, a carninha, o osso. E aí lá nós vamos relembrando quem nós verdadeiramente somos, qual o propósito da existência. Vamos olhar a vida que foi vivida, entender as missões, o que deve ser feito para tomar um rumo, né? E aí, não é apenas a quarta dimensão, não para por aí. Isso é apenas o início. Existe a quinta dimensão, a sexta, a sétima, a oitava, 12ª, 24ª. São dimensões que a cada dimensão, conforme aumenta esse número, você vai chegando mais perto do divino, da fonte, do ser, né? Da grande energia de criação que organiza os universos, porque hoje nós já sabemos que não existe apenas este universo aqui. Bom, dentre tudo isso, as sereias, vamos trazer aqui. Para começar, que água não existe apenas no planeta Gaia. Outros planetas também têm águas, não necessariamente idênticas, mas, digamos, líquido, né? Como água, a força essencial de elemento água em dimensões diferentes, com cores diferentes, texturas, porque aqui o nosso olho tem esse espectro que a gente consegue enxergar. Existe, por exemplo, raio-x. Você com certeza já tirou uma chapa de raio-x, mas nunca viu esses raios na sala quando eles estão com os aparelhos ligados, não é mesmo? Os raios, as ressonâncias que a gente faz, por exemplo, a frequência de onda da nossa transmissão de rádio, de Wi-Fi, tudo isso existe, mas o olho não vê. Assim como o olho não vê também os raios, por exemplo, ultravioleta, né? São frequências que este olho humano não alcança, mas existem. Então, em outras frequências, em outras dimensões, existem muitos seres além do que imagina, como diria o ditado, a nossa filosofia. Bom, as sereias foram também uma das primeiras habitantes aqui do planeta Gaia. Quando o planeta foi criado, né, a gente tem lá na primeira era dourada, os seres de luz passeavam por aqui e havia os seres arbóreos, os dragões, as sereias. E esses seres, né, gigantes, ciclopes, unicórnios, hoje a gente chama todos de elementais, porque nós os identificamos a partir dos elementos da natureza. Então, sereia é um elemental? Sim, o elemental da água, mas um ser de muita luz, como origem. Ah, mas existe alguma sereia que pode ter feito algum mal, ter ficado com raiva, ter caído de dimensão? Sim, assim como você, né? Que é um ser humaninho, iluminado,
mas está aqui na terceira dimensão. Pode ser que você tenha na sua alma fractais na segunda dimensão, ainda mais baixa do que essa, com menos luz. Pode ser que você tenha fractais na quinta, na 12ª. Enfim, são partes da alma que vivem cada uma a sua realidade. Então, o que aconteceu? No início do planeta, as sereias habitaram os mares e elas fizeram coisas lindíssimas. Ajudaram Deus Pai e Mãe a habitar os mares, né? Construindo as cidades, os povos, sereias e tritões, no caso tritões masculino e sereia feminino, mas ali os povos do mar, eles tinham as suas responsabilidades, então elas ajudaram a plantar, a manter florestas e cultivo, né, submarinas, e havia muita sabedoria ali, né, e isso era partilhado entre povos aquáticos e terrestres. Então as sereias trouxeram sabedoria, porque não é origem como ser da Terra, entende? As sereias já existiam em outros planetas, em outros lugares, e vieram morar e habitar a Terra, o planeta Gaia, trazendo então sua sabedoria, sua cultura e construindo a vida dentro desse novo ambiente, planeta Terra. Isso acontecia em dimensões mais altas, não estava ainda em terceira dimensão. Aconteceu que, durante o longo da história, assim como você estuda em aulas de geografia e de história, os ciclos do planeta, não é? A gente tem a questão dos dinossauros, a gente tem a questão do Big Bang como origem que explica na ciência, mas vamos lá. O meteoro que bateu e explodiu tudo e a vida mudou, não é? Não tem essa teoria, não é? Então, assim, não estou aqui para ficar colocando em ordem de linha do tempo, aqui cronológica, item por item, mas eu quero trazer para vocês, assim, vários pedacinhos de história que existem. E tudo isso nos é entregue como se fossem pedaços de quebra-cabeças. E que horas que você para encaixar tudo isso? Na verdade, a gente não para. Inclusive, a gente é ensinado nas escolas, nas religiões, nas práticas, a não conectar tudo isso, né? Como se tudo isso não nos pertencesse, como se tudo isso fosse o passado que ficou lá, morto, enterrado e acabou. E não é. Tudo isso está simultaneamente trazendo informações para quem você é hoje. O passado influencia no futuro. Isso são princípios de leis universais. Só que essas leis não são ensinadas nas escolas. Sequer nós lembramos quais são todas elas e praticamos nas nossas vidas. Por isso, a reabertura da Escola Iniciática de Mistérios com Tó Hermes Trismegisto, que vem trazendo as leis universais para que a gente se aproprie delas novamente. Bom, quando o ser humano conseguia existir cumprindo as leis universais, não se cumpria o livre-arbítrio. Eram dimensões superiores. E aí, tudo havia em grande harmonia e isso foi chamado de Eras Douradas. Já vivemos aqui em Gaia 4 Eras Douradas. Né? A última foi de Atlântida e Lemúria, que com a queda, desde então, pelo livro de Adama, 12 mil anos se passaram, né? Até agora. Então, imagine há quanto tempo as nossas almas estão encarnando e reencarnando na roda de Sansara, aqui, neste planeta. Sem poder sair para outros planetas porque houve uma queda. E nesta queda de consciência, significa o quê? Deixar de seguir as leis divinas para seguir a própria vontade humana, que é o que a gente chama de livre-arbítrio. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, não importa se isso é ou não divino. E aí você perde a divindade. Porque aí vem alguns princípios que parecem uma grande bagunça a princípio, né? De que eu sou filha de Deus, tá? Mas eu não sou deusa? Por que não? Por que só aqueles que estão desenhados na Bíblia são deuses? Todos nós, se temos o princípio divino dentro de nós, também somos deuses. A questão é que a gente está longe, bem longe da fonte divina, quando a gente escolhe ignorar as leis universais. Então,
Onde entram as sereias aí, né? As sereias, como povo habitante de Gaia, chegou aqui em eras douradas, chegaram aqui e estavam em plena vida e desenvolvimento, mas também acompanharam tudo que aconteceu com o planeta. Então, quando o planeta vive, né, de maneira global, uma queda de consciência, as sereias também vivem essa queda. Quando começa a acontecer atos de violência, de tristeza, de doença, de agressão, e vai baixando a vibração do planeta, as sereias, como habitantes do planeta, logo também têm sua vibração baixada. A maioria delas foi embora, não ficou. Quando começou a perceber que estava tendo a queda de consciência, elas foram para outras dimensões. Tanto que tem as sereias que vivem em quarta dimensão, quinta dimensão, foram para outros planetas, em outros lugares, para continuar vivendo a sua divindade, para que não houvesse a queda. Mas em algumas, o que aconteceu? Começou a acontecer a queda de consciência, baixando a vibração, e elas aderem a essa queda de vibração. Seja por tristeza, seja por julgamento, de nossa, olha como aquilo está errado, você começa a julgar o outro, você também começa a baixar a sua própria vibração. Então, nisso, muitas sereias permaneceram aqui por um tempo ainda e foram tendo cada vez menos consciência, obedecendo cada vez menos às leis universais e tendo queda de consciência. Houve um tempo em que ambas, sereias e humanos, ficaram em terceira dimensão, bem no comecinho, ainda conviviam, e é por isso que existe no imaginário humano hoje de terceira dimensão a presença das sereias. E aqui eu estou focando nas sereias, mas também os unicórnios, as fadas, os gnomos, os ciclopes, né? Então, os gigantes. E aí, veja só, quando aconteceu a queda, imagine o ser humano violento, né? Sem escrúpulos, sem valores, desrespeitando, se sentindo como hoje. Não é muito difícil imaginar isso. Como hoje o ser humano se acha o dono do planeta, né? A ponto de domesticar todas as outras espécies, a ponto de matar para comer os irmãos. Então, imagina um ser humano nesse nível de desenvolvimento. O que esse ser humano faz com a sereia, né? Imagina lá, um homem misógino, machista, naquele nível bem assim, bem bruto. Quando ele vê uma sereia, tem isso em várias músicas, né? O imaginário. O que eles querem? Né? Violentar aquele corpo, sensualizar aquele ser. E muitas sereias foram capturadas, presas, abusadas, violentadas. Isso aconteceu na vida real. Né? Claro que foi há 10, 12 mil anos atrás? Sim. E os registros já praticamente não existem mais. Vamos lembrar aqui de Idade das Trevas, que nós vivemos na Idade Média, onde tudo foi ali apagado e reconfigurado conforme os interesses da época. Então, imagina você, as sereias também estiveram ali vivendo enquanto a consciência do planeta caía. Então, elas foram vítimas também dessas violências e isso gerou reações, porque se aquelas que perdoaram e falaram, olha, legal, eles não estão querendo mais nos respeitar, vamos embora daqui. Ok, saíram do planeta. Ou saíram pelo menos da dimensão e ficaram em dimensões superiores. Agora, teve aquelas que se revoltaram, que ficaram traumatizadas, tristes, com vários problemas, e nisso a vibração delas também cai. Por isso que existem, aí eu chego na origem, que eu falei lá no comecinho do vídeo, de onde que vem todo esse discurso, essa literatura de sereias como seres horríveis, sereias que querem vingança dos homens, sereias que cantam para seduzir, sereias que fazem coisas macabras, né? Então, não é que nunca existiu, mas é que houve como uma consequência de uma queda na consciência que desrespeitou esses povos. E elas reagiram dessa maneira. Não foi a maneira mais iluminada, não é? Mas, em se tratando de existir liberdade, a gente respeita a escolha de cada um. Bom, muitas dessas sereias somos nós, as que ficamos aqui.
sofremos violências, sofremos desrespeito, mas ainda tínhamos alguma esperança na humanidade. Muitas de nós pedimos para reencarnar como humanas, para poder ensinar os humanos a respeitar de novo esse povo, a respeitar as espécies, a respeitar os animais, a respeitar quem é diferente, não é? Na verdade, respeitar a si mesmo. E esse respeito que a gente tem visto que é raro hoje em dia, infelizmente. Então, o que acontece? Nas encarnações, muitas de nós viemos humanas para entender o que fazia os humanos se comportarem daquela maneira com o nosso povo. Aí, quando a gente vem como humana, muitas vezes a gente também vem para perdoar, para poder entender as limitações de estar num corpo humano com o véu do esquecimento, com uma dimensão muito baixa. E aí, o que é que você consegue fazer de mudança efetiva no sistema, quando o sistema está todo cada vez mais para baixo? Então hoje nós estamos vivendo esse momento de ascensão planetária. Qual que é a grande esperança nossa, nossa grande alegria? Que de fato tem muita luz chegando no planeta, muita ajuda, muitos seres de luz que estão conduzindo nossos caminhos para o grande despertar. E o que é o despertar? É você começar a se lembrar de tudo que você é, de tudo que você já viveu. Começar a entender essa história e unir as peças do quebra-cabeça. E aí, tem muitas ferramentas de luz disponíveis já hoje no planeta que vão te ajudar a tratar os traumas, dores, feridas dessa tua alma que já encarnou em tantas vidas, tanto vidas iluminadíssimas, ou seja, você tem memórias de como é viver nesse planeta quando era a Era Dourada, quando tudo era muito bom. Então você pode ser um agente de transformação. Finalmente chegou o tempo de você conseguir fazer as transformações que tua alma sempre quis, para poder viver de novo, sustentar essa subida, essa ascensão do planeta para uma vida de luz, de dimensões superiores, cumprindo as leis divinas. Mas o grande desafio hoje é fazer isso aqui, ó, com esse corpinho de terceira encarnada nessa consciência que tem os véus do esquecimento, que tem o ego e que fica atrapalhando a gente na tentativa de fazer um caminho de luz. Às vezes a gente ainda se enrosca e se perde. As informações vêm de propósito todas embaralhadas e a gente está aqui montando pecinha por pecinha. É nesse momento que, com a abertura de registros akáshicos, com as canalizações de Maitreya e dos seres de luz que vieram fazendo as iniciações, cursos, terapias, nessa longa caminhada espiritual, eu fui entendendo a origem da minha alma. Eu fui entendendo que, como sereia aqui em Gaia, eu vim nesta vida de Lívia Madalena justamente para trazer de volta a dignidade das sereias no imaginário humano. Então, é para que a gente entenda que sereia não é aquele sex symbol para ser abusado pelos humanos. Sereia não é aquela malvada, quase vampira, enfim, outros nomes aí, que vai cantar para ir lá e seduzir um homem para matá-lo por puro prazer da morte. Muito pelo contrário. As sereias que eu tenho canalizado e recebido junto com Maitreya, as que estão se aproximando de nós e que vêm com muita luz, elas têm tanto amor pela humanidade, têm tanta saudade dos teus irmãos, sereias e tritões que já vivemos nas eras douradas, querendo resgatar para que elas possam voltar a viver em Gaia nas eras douradas, para que a gente volte a viver junto, em harmonia. Imagina, eu já falei aqui em outro vídeo, a gente pegava carona, eu digo humanos, né? Pegava carona com sereia para atravessar um rio, por exemplo. Se você mora numa cidade que tem um rio e você queria visitar um parente, você não precisava ter barco. Você era amigo da sereia, sei lá, pegava como se fosse uma boia, ela ia e te levava com alegria, com prazer, batendo papo, te ensinando um monte de coisa, né? Então, esse é o lugar de harmonia e respeito aos seres que são diferentes daquele que você hoje está. Porque você já pode ter sido um desses seres em outra vida.
Então, eu convido você que está aqui no canal para que esse respeito aos seres elementais seja cada vez mais aprofundado. Então a ideia é trazê-los para que eles falem, mas antes eu estou trazendo assim essas divisões, né, conceitos, enfim, ainda parece tudo muito dividido, mas na verdade somos todos um. Na verdade, a união desse quebra-cabeça, ela tem uma única liga, que é o amor total, o amor verdadeiro, o amor sem nenhuma condição. Então, quando você olha um outro ser diferente de ti e você consegue sentir amor, você já está conseguindo subir de dimensão. Você não está mais só na materialidade da terceira dimensão. E aí, quanto mais amor, mais você consegue se conectar com esses seres também amorosos, que têm mensagens e sabedorias, que têm mais peças desse quebra-cabeça para te entregar, para que você entenda o sentido da vida, para que você retome dentro de você a alegria de estar vivo aqui e de saber que rumo tomar, onde estão as leis divinas na sua prática cotidiana hoje. Né? A primeira lei que nós tivemos estudo aqui na escola iniciática foi a lei do mentalismo. Então estamos ainda aprendendo a praticar essa lei. Você conhece o mentalismo? Se você não sabe ainda, dá um pulinho lá no canal Reabertura da Escola Iniciática, com Hermes Trismegisto. Tá? É maravilhoso, eu sou aluna da escola e muito do que eu estou trazendo aqui, né, apesar de eu estar trazendo informações assim soltas, eu sei, eu tenho muitos amigos que são ateus, que são evangélicos, que eu amo de paixão, que eu respeito, mas eu sei que essas pessoas, inclusive, vão falar assim, mas cadê a base científica? E olha lá, ela vem esse papo de coach de novo, e começa a entrar em estereótipos, né, de coisas assim, que é muito fácil falar assim, ficou maluca, tá falando que é sereia. Mas nesse momento, a verdade de tudo que eu vi, experimentei, estou acessando com o terceiro olho aberto, estou recebendo de bênçãos e luz da minha vida, é tão grandiosa que eu venho aqui sem medo, sem problema nenhum, para compartilhar com aquelas pessoas que sentirem um chamado no teu coração, que começarem a ouvir isso e falar, parece que faz algum sentido, sempre sentiu algo a mais. Se você é uma dessas pessoas, continua aqui, que você vai começar a encontrar o sentido das coisas. Se você já tem muitas informações e busca, mas ainda não encaixou, aqui a gente vai trazer mais elementos para poder encaixar, tá certo? Então, esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas eu gostaria muito, muito de abrir com ele a egrégora de respeito a toda e qualquer espécie no planeta e de outros planetas também. E eu vou deixar aqui a pergunta, o que você faria se você visse hoje uma nave no céu, se chegassem e anunciassem na TV, nas redes sociais, ou se de repente chegasse no seu quintal um ser completamente diferente, ainda que tivesse características humanoides, né? Perna, braço, tronco, cabeça, membros, mas a partir desse lugar, eu não quero assustar ninguém não, mas eu queria te perguntar que não precisa ir tão longe, não precisa chegar uma nave com um ser diferente no teu quintal, nem no teu noticiário. Precisa você olhar como é que você trata o outro ser humano que está aí do teu lado. Teu vizinho, aquele mendigo na rua, teu pai, tua mãe, teu filho. Que o grande desafio nosso, eu me incluo nisso, o desafio de ser uma pessoa que coloca o amor e as leis divinas em primeiro lugar. Porque a gente julga, a gente tem ego, a gente compara, a gente sofre, e aí a gente sai descarregando tudo isso em todo mundo que está perto. E aí se cria um desrespeito, porque muitas vezes a gente não está respeitando quem a gente é. As pessoas que se amam mais, que conseguem se respeitar mais, essas pessoas geralmente estão mais em paz, mais felizes e são capazes de respeitar na maior parte do tempo tudo que está em volta. Né? São capazes de entender, por exemplo,
que como você mata, você não está respeitando a vida. Se você quer que a sua vida seja respeitada, não tire a vida de outro, não é assim? Então, as sereias, elas vêm agora, nesse momento planetário, pedindo de volta o respeito e a dignidade. A retirada de toda essa egrégora de dor e sofrimento, de distorção da imagem das sereias, para poderem trazer a própria voz, aquilo que é real. E aí eu vou dizer a vocês, o canto de uma sereia é curativo, é profundamente belíssimo tratamento. Não é feito para seduzir, não é feito para matar alguém no fundo das águas. Nunca, isso não é divino, essa origem não é divina. Então eu venho resgatar a divindade da espiritualidade das águas, dos seres elementais das águas, que sim, são nossos amigos e eles já sabem nos respeitar. Cabe agora a nós respeitá-los de volta, a partir inclusive do nosso imaginário. Então eu te convido para respeitar as sereias e continuar aqui no canal, chamar mais pessoas para entender tudo isso e para ouvir o que as sereias têm a dizer. Logo, logo, elas estarão aqui ao vivo nas canalizações para você.